Os dois primeiros passos, e aí eu já passo a palavra para o Felipe entrar em detalhe, os dois primeiros passos que a gente planejou de imediato foi, bem, a gente precisa, num primeiro momento, rever totalmente os processos da gente. Então, o que de burocracia a gente precisa e o que de burocracia a gente não precisa. Como é que a gente define um processo que atenda os nossos clientes? E pensar em como a tecnologia pode ser um parceiro da gente nisso, porque de nada adiantaria também a gente pensar em tecnologia com processos ultrapassados. Então, a gente pensou processo, pensou normatização e viu como é que isso poderia casar, dar um match para a parte de tecnologia. E aí eu passo aí, o Felipe pode entrar em detalhes aqui para a gente ir explorando. Beleza. Então, terminando essa contextualização, a partir do momento que a gente levantou os problemas, né, onde que a gente tem que atacar, a gente começa a fazer o link com as soluções, né? Então, a primeira coisa que foi definida é a gente precisa que esse processo ele corra dentro de um trilho, né? Ele não pode, se a gente for numerar as etapas, a etapa 4 não pode acontecer antes da etapa 3. Em alguns casos, às vezes acontecia, porque é urgente, porque, não, então eu já peço uma coisa lá na frente, depois eu volto, e como é papel você vai jogando dentro de uma pastinha, dizendo, não, eu fiz isso, fiz aquilo, e isso gerava uma série de problemas dentro do processo. Então, a primeira coisa que a gente queria era suporte ponto a ponto. Eu andar com tarefa 1, depois eu ando com tarefa 2 e vou configurando quem que são os atores, quem que vai fazer. A garantia de integridade das informações é o segundo ponto. O que a gente precisava, né, dentro do ponto de segurança? A gente tem que garantir que o Leandro entrou no sistema e fez um movimento no dia 23 às 10h19. Isso está registrado. Qual que foi o SLA, qual que era o SLA dele e qual que foi o tempo que ele levou para fazer de fato. Garantir que aquela informação não vai ser rasurada, não vai ser alterada. Então, foi um segundo ponto que a gente identificou como assim, um foco de ação. O terceiro, que ele já começa a entrar num upgrade em cima do que a gente tinha, é o acesso web. A não necessidade de você instalar um software na máquina, isso casa com até o momento em que a gente foi para um home office, por exemplo, porque foi do dia seguinte, e aí você às vezes acessa da sua própria máquina, acessa do celular, não necessariamente estando via Citrix. No início a gente usava VPN, se não me engano, depois a gente passou para o Citrix, enfim. Mas isso facilitou, né, facilita muito você ter um acesso web, porque você consegue acessar aquele processo de qualquer lugar, não necessariamente com a obrigação de estar na sua máquina com aquele software instalado. O outro ponto era ter uma boa experiência para o usuário. Em cima do feedback que a gente tinha de clientes, no que havia anteriormente, na forma de solicitação, que existia sim um sistema, mas não era um sistema feito por nós e não era um sistema voltado para isso. Então, são dois pontos. O sistema ele foi feito de uma forma geral, para solicitações como um todo da empresa, e ele não era, ele não tinha, nós não tínhamos sido consultados para que ele fosse feito. Então, existiam várias lacunas. E a experiência do usuário ao fazer uma requisição, a solicitar uma contratação, no nosso caso, era muito ruim, mais um motivo de reclamação. Então, a gente queria focar também de uma forma que a gente possa desenvolver algo que o usuário, o nosso cliente interno, já que somos uma área de suporte, a gente não tem essa relação com o externo, o nosso cliente é interno e a gente tem que deixar ele satisfeito para as coisas poderem funcionar. Aí vem um ponto que é totalmente interno nosso, fácil desenvolvimento e edição. A gente tinha esse sistema anterior que eu citei, qualquer alteração dependia da TI, qualquer coisa. Se eu quisesse mudar uma vírgula dentro de um campo de formulário, eu teria que fazer uma requisição formal para a TI e eu entrava numa esteira de atendimento, dependendo do SLA deles.
se eu quisesse mudar uma etapa, qualquer coisa do tipo, era muito complicado. Então, foi uma premissa nossa que a gente tivesse uma solução que fosse que facilitasse esse desenvolvimento e a edição, caso a gente precisasse alterar alguma coisa. E, por fim, uma capacidade de escalonamento por mais processos. Qual que é a visão aqui? A gente sabia, né, quando a gente fez um mapeamento da área de contratos, a gente sabia que o principal é a solicitação de contratação, mas existem vários outros processos, né, subprocessos, vamos dizer assim, que estão relacionados. Então, a gente não poderia contratar uma ferramenta, né, buscar uma solução que atendesse só uma coisa. Ela teria que ser maleável nesse sentido, para a gente poder crescer junto com as necessidades.